Bem-vindos ao Talk Faz, o podcast da Federação de Jovens Empreendedores do Estado de Goiás. Aqui falamos sobre inovação, negócios e esse impacto do empreendedorismo no estado de Goiás. E hoje com um episódio especial com duas mulheres maravilhosas que eu estou honrada em conhecer, para falar um pouco mais para nós desse protagonismo feminino e como a mulherada está tomando conta desse mercado. Eu sou a Daniela Lopes, sou contadora, tenho meu escritório de contabilidade e sou atual diretora financeira da FAGE. Muito prazer. É uma honra também poder estar recebendo essas mulheres maravilhosas que eu já conheço, né? E fico muito feliz de estar aqui novamente com elas. Eu sou Isadora Ribeiro, diretora executiva da FAGE e estou à frente da Prover Service também. E é com muita felicidade que a gente está recebendo a Cibele, que é a ex-presidente da FAGE, e a Vera Lúcia, gestora do Sebrae Delas, que é um lugar maravilhoso, que faz um trabalho incrível com as mulheres. E eu queria ouvir um pouquinho, né, de vocês, sobre vocês e como que vocês veem também o impacto das mulheres no empreendedorismo hoje aqui no nosso estado. Eu acho que eu vou começar, né? Por ordem de experiência. Essa foi boa, viu? Não vai falar que é a pessoa mais estrada na vida, né? Então, eu sou hoje gestora do Sebrae Delas, é um programa já nacionalizado pelo Sebrae, né? E eu gosto de reforçar delas, por quê? Porque é o acróstico de desenvolvendo empreendedoras, líderes apaixonadas pelo sucesso. E gosto de ressaltar que quando a gente fala sucesso, é a capacidade de estimular as mulheres a terem negócios sustentáveis, né? Que deixe legado, que faz com que a sociedade melhore. E, assim, a gente trabalha para que essas mulheres use toda a sua força e que seja protagonista da sua própria vida. É uma honra estar aqui, é uma alegria bater papo com pessoas lindas, né? E de um tema que é muito importante para a nossa sociedade. Bem, eu que estou muito honrada em estar aqui nesse lugar, né? Fiquei muito feliz com o tema. Eu sou Cibele Bretas, presidente da FAGE, né? Na minha época era a AGE Goiás, ainda não era uma federação, mas me sinto muito honrada de participar dessa história, dessa construção de uma entidade que eu acredito muito. Estou na iminência dos 42 anos, estou com 41 anos, mas ainda me sinto uma jovem empreendedora. Eu sou psicóloga de formação e por hobby também fiz gastronomia, mas brinco que vivo uma vida bipolar entre consultório e consultoria, porque eu atendo clinicamente atualmente só online, mas eu sou consultora e inclusive consultora do Sebrae. Já tive a honra de estar na gestão do projeto junto com a Vera, como consultora contratada. E nós fizemos um trajeto muito bonito, né, Vera, na pandemia, que nós tínhamos 13 núcleos no interior do estado. Então, na hora em que, assim, tudo se fechou, nós muitas vezes éramos as mãos que essas mulheres esperavam que fossem estendidas, né? Então, nós tínhamos momentos de trocas e foi muito lindo. Então, eu sou psicóloga, consultora, sou mãe de 2 meninas, né? E é importante falar isso por quê? Porque quando eu falo que eu não sou feminista, eu sou uma mulher que apoia movimentos de protagonismo feminino. Sim. Então, que nós possamos estar onde quer que nós queiramos, né? E eu gosto de falar que eu sou mãe da Maria e da Helena, porque isso me motiva ainda mais. Então, se eu quero ver o espaço mais aberto e mais igualitário para nós mulheres, é porque eu quero deixar um mundo melhor para elas também, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu não tenho dúvida que a gente vai sair daqui melhor do que chegamos. Com certeza. É uma roda tão bonita. Um aprendizado, né? Feliz de estar dividindo isso aqui. A Vera, eu falo que ela é uma mentora de vida, uma mentora de trajetória, né? Eu tive uma conexão com ela assim que eu voltei de uma experiência fora do Brasil para cá, em 2017, a segunda vez que eu morei fora. E a gente pegou um projeto que foi muito interessante, né, Vera? No meio muito masculino no também, meio né? muito masculino, né?
em que mulheres traziam muita inteligência, né? Assim, a gente teve mulheres que fizeram diferença, né? E foi muito interessante. Então, nós já temos uma jornada juntas. O prazer de conhecer a Dani e aqui com a Isa também, que já viemos de algumas passagens conjuntas também. Obrigada pelo convite. Isso. E gostaria de aproveitar o gancho. Vocês falaram que tiveram essa oportunidade aí, que estiveram à frente de alguns projetos que eram masculinos, né? Muito. E assim, vocês já passaram por alguma situação que vocês consideraram ser, às vezes, constrangedora por ser mulher, estar ali à frente, mas mesmo assim ainda e ter um pouco de preconceito por parte desse pessoal mais machista, alguma coisa assim? Nossa, vou resgatar aqui algumas coisas da minha vida, inclusive. Eu fiz faculdade de engenharia civil, né? E só para você ter uma ideia, quando eu entrei na escola de engenharia, a minha turma era formada por 42 alunos e nós éramos só 5 mulheres. Então, sempre as brincadeiras eram aquelas, né, que você imagina. Ai, Deus, quando foi fazer a mulher, que, né, você queria ser bonita ou ser engenheira? Olha. Então, começava por aí, né? E em algumas atividades, sempre era mais complicado fazer a disciplina de topografia, porque você ia para campo, e às vezes os colegas faziam piadinhas, né? Sim. E a minha primeira profissão foi ser corretora de imóveis. E na época, eu com 18 anos de idade, onde já era uma profissão em que as pessoas tinham certo receio, né, de dar credibilidade para alguns profissionais, e aí uma mulher jovem trabalhando nessa atividade, você tinha que provar que você era muito melhor do que os demais e reivindicar realmente o respeito para que as pessoas não atravessassem a linha, né? Porque era tido como uma profissão que a mulher que tinha sucesso é porque ela usava de outros talentos. Então foi assim extremamente desafiador. E na trajetória, quando fui para canteiro de obra, por incrível que pareça, eu tive alguns desabores, não com os operários, mas com o corpo técnico. Você tinha que provar que você era bem melhor do que eles para dar credibilidade na proposta que às vezes a gente apresentava. Eu digo assim, eu não sei vocês que são jovens, mas na maioria dos momentos a gente ainda observa que você precisa ser mais impositiva para ser ouvida, né? E que você tem que reivindicar um pouco mais da educação para que eles respeite o seu ponto de vista, né? E ainda tem aquilo de que muitas das vezes você vai apresentar alguma ideia e muito dos homens não te dão a credibilidade adequada. Então, você tem que ter argumentos bem mais intensos para que eles se convençam. E aquela questão de muitas das vezes eles vão explicar as coisas para nós e tem um reforço como se a gente não entendesse, sabe? Você está entendendo? É Entendo muito bem, estou Claramente. compreendendo. Então, aquele exagero nas explicações, como se você não fosse capaz de entender determinados assuntos. Bom, isso foi assim algumas das experiências que eu vivi, Acabou passando. que eu acabei passando. E vejo muitas mulheres ainda se deparando com, nos dias atuais, com esses mesmos desafios, né? Alguns segmentos ainda são recheados de muitos homens e na liderança de entidades. Isso talvez seja um dos espaços em que as mulheres ainda precisam realmente serem mais incisivas para ocupar os espaços. É uma luta diária, né, Vera? Isso. E você, Cibele, já passou alguma coisa? Sim, né? Porque eu tô viva, carne e osso, acho difícil uma mulher que Nunca passou. que nunca tenha passado, né? E hoje me sinto melhor e maior por ter conseguido superar tudo isso, né? Acho que diferente do que pensam muitas vezes que vão nos fragilizar, acho que todos esses
essas pedras do caminho, né, elas nos fazem melhores. Inclusive, enquanto presidente da FAGE, acredito que tenha sido o período, né, em que eu tenho enfrentado mais esses embates. Por quê? A FAGE ela foi fundada em 2007, 2008, se não me engano, e eu assumi em 2013 e 2014, ou seja, era uma entidade jovem, de jovens e ainda jovem. Então, a gente tinha feito, na época, um grande congresso nacional aqui, o CONAGE, né, para quem já ouviu falar, que deu, assim, que impactou muito. Esse congresso foi feito em 2008, aqui em Goiânia, em final de 2008, impactou muito o mercado goiano, mas fora isso, as nossas ações ainda, assim, eram muito eventos e tudo mais. E eu assumi, assim, sou muito grata pela trajetória. Quem me trouxe primeiro, não sei se todo mundo conhece, mas é bom que analise os primórdios da FAGE Goiás. Eu fui convidada pelo Marduk Duarte, que foi o primeiro presidente. Ele foi o único presidente que teve 2 gestões consecutivas, porque uma foi de implementação e a outra foi de consolidação da entidade, né? E depois o Rafael Lousa. Então, assim, são, com todo respeito da palavra, mais monstros da gestão, assim. Eles deram uma musculatura para a entidade muito importante, né? Deixaram portas muito, muito abertas. Isso facilitou, mas também dificultou, porque aí eu era uma jovem, assim, de família desconhecida, né? Muitas pessoas conhecem o Bretas e tudo mais, por causa do supermercado, que é família, mas é distante, mas eu não tenho um histórico de grandes empresas na minha família no estado de Goiás. Então, isso já me dava um certo desafio. Eu cheguei a ouvir, assim, quem você acha que você é para assinar um documento e tudo mais. E, de forma muito respeitosa, sinto que naquele momento, com muita sabedoria que veio, né, assim, do ar, eu pedi, assim, consegui não me defender, eu consegui defender a entidade, porque em nenhum momento eu estava só como mulher, eu estava como uma liderança de uma entidade que representava uma classe jovem, né? Então, eu acho que, assim, mais do que qualquer coisa que eu tenha falado nessa ou em outros momentos, né? O nosso trabalho foi a melhor resposta que o mercado goiano poderia ter, né? Uma entidade, nós pegamos com 5 núcleos no interior e entregamos com 23 em 2 anos de trabalho. Estabelecemos, na época, pelo programa Minha Primeira Empresa, o maior convênio, e eu acho que ainda é o maior convênio, de uma entidade jovem com o poder público. Nós conseguimos R$2.400.000 do governo do estado, por meio de um convênio, para estabelecer o programa Minha Primeira Empresa, que nós capacitamos quase 400 empreendedores em menos de um ano, com professores, assim, super capacitados, né? Então, mais do que qualquer fala, as nossas atitudes, e aí eu falo muito assim, tanto que a minha frase de destaque na revista, né, na revista de gestão, lá dos resultados da gestão, é quem tem time tem tudo. Eu estava na liderança, mas eu tinha um time muito consistente, muito persistente, muito coeso, muito homogêneo, né? Nós éramos praticamente, assim, igualitários em termos de entre homens e mulheres e tudo mais, mas, assim, nós éramos muito motivados, né? A FAGE sempre teve essa característica, assim, de mobilização, né? E eu falo que eu acho que eu soube imprimir, e aí o autoconhecimento, ele é muito importante num processo de liderança, de empreendedorismo, né? Você estar fazendo aquilo que está conectado com seus princípios, com as suas habilidades pessoais, né? Com as suas soft skills mesmo. Então, você está num lugar que te traz conforto, aí a gente voa. Né? Aí, com um time bom, aí a gente voa. E nós voamos e fizemos um voo maravilhoso, que eu tenho muita alegria de lembrar todas as vezes que eu folheio aquilo, assim, o congresso estadual, o congresso nacional que a gente presidiu aqui também em 2013. Então, fizemos uma gestão muito interessante. Mas eu acho que na gestão da AGE, mais do que na minha profissão, em qualquer outro lugar, foi o momento, até porque as lideranças goianas, né? A gente pega um presidente de federação, é difícil você pegar eu acho que ainda não teve. E até a FAGE, né? Uma das coisas que me motivou a estar aqui hoje é porque depois de mim, eu deixei a gestão em 2014, ainda não teve nenhuma outra presidente. Olha isso. Né? Então, assim, um movimento tão marcado por mulheres incríveis, né? Com tantas mulheres protagonistas nesse processo,
um dos principais motivos de eu vir aqui hoje é justamente para fazer essa provocação. Olha. Por que a Dani, por que a Isa ainda não se colocaram à disposição ou ainda não se viram nessa possibilidade, né? Sim. Então, é isso, assim, eu acho que é a época da FAGE, principalmente porque a gente lidava com instituições, assim, com federações ainda com um perfil muito masculino, né? Com essa força do As masculino. entidades goianas, de um modo geral, são muito masculinas, né? As Sim. empresas, né? As empresas são muito As masculinas. grandes empresas É um estado goianas. ainda muito masculino, né? Muito. Quando a gente para analisar, assim, claro, Não, mas é viaja. a sociedade nossa, Isso. é muito... Mas, por exemplo, dando um exemplo, em São Paulo, por exemplo, a gente consegue perceber uma mínima diferença em relação a isso. Claro que ainda existe muito, mas quando eu tenho um cliente em São Paulo e consigo perceber que a liderança lá também tem bastante mulher, sabe? É um Que estado influencia muito quem está liderando. Claro. Hoje, por exemplo, lá na Prover, hoje é composto por 90% é mulher. Então, eu acho que vai muito também de quem está liderando, né? Exatamente. Aqui, se a gente pega o universo, por exemplo, industrial, Uhum. quantas mulheres estão... Eu conheço a Marina Zupani, Sim, indústria, né? Sim, é verdade. Mas, assim, quem são as mulheres que estão à frente das grandes indústrias goianas? Tem um dado que nos chama a atenção, de que na administração, né, das grandes empresas no Brasil, o percentual de CEO é em torno de 3%. Né? Ou seja, nós ainda temos um espaço enorme para ocupar na gestão dos negócios. Embora um outro dado nos chama a atenção também, que a Junta Comercial fez um levantamento das empresas hoje registradas no Estado. Nós temos em torno de 46% de mulheres como sócia ou no quadro societário ou na administração dessas empresas. Então, é um percentual que já nos deixa feliz, mesmo que não estejam como CEO, né? Mas está na liderança, participando da gestão desses negócios. Ocupando É um crescimento, espaço. ocupando espaço. Já é um número significativo, né? Muito, Sim. muito. Eu digo outra coisa para vocês, mais de 50% dos nossos atendimentos hoje no Sebrae são para mulheres. São as mulheres que buscam mais o conhecimento. As mulheres têm mais interesse em se capacitar, né? Exato. Até a gente estava falando agora há pouco, principalmente isso, né? E de Por que buscar que as ajuda mulheres- também Sim. para melhorar seus negócios ou os negócios onde elas estão inseridas. Né? A iniciativa é a maior das mulheres. E Vera, como que o Sebrae delas ajuda essas mulheres a empreender hoje? Essa é uma boa pergunta, porque é um desafio muito grande para nós, enquanto uma entidade que tem por missão promover o empreendedorismo, porque a gente tem aí várias barreiras, né, vários desafios para a mulher empreender. Então, o Sebrae dela vem justamente para ser esse apoio àquela que empreende ou àquela que quer empreender. E de que forma que nós apoiamos essas mulheres? A gente apoia desde o momento de construir uma ideia. Né? Então, muitas mulheres têm um sonho, têm um desejo, ou mesmo precisam de uma alternativa para a sobrevivência. Então, como o Sebrae começa essa jornada de apoio a essas mulheres? Dando a elas ferramentas para identificar uma boa ideia de negócio. Né? Elas se verem como empreendedora. A Cibele está aqui, ela trabalha com a gente lá e sabe das chamadas soluções que nós disponibilizamos para ajudar essas mulheres. Desde ela perceber enquanto a sua identidade empreendedora, né? O comportamento empreendedor. Hoje o Sebrae tem o Empretec, que é uma experiência vivencial prática para esse autoconhecimento das competências empreendedoras. Então, é uma forma de
dar às mulheres que participam, né, elementos para tomar uma decisão segura e baseada nas competências que são necessárias para o sucesso. Além disso, várias outras instrumentos que elas precisam para gerir o negócio. A gente atua, eu falo que o delas, ele está sustentado em 3 pilares. O eu, que é desenvolver as competências emocionais, dar o suporte para aqueles desafios do indivíduo, né, da mulher, entendendo o universo feminino nas diversas nuances em que a mulher tem que se ver, se conhecer. Aí tem o outro pilar que nós falamos, que é o meu, que é quando dá o suporte para o negócio dela, né, com as ferramentas para que ela melhore a gestão, desde de estruturar a sua ideia de negócio, modelar esse negócio, fazer seu plano de negócio, ajudar na estruturação da gestão, as oportunidades de acesso a mercado. E um terceiro pilar, que nós chamamos de nós, que é fortalecer a rede de apoio e ajudá-la a fazer conexão, ambientes de network, abrir oportunidades. Porque mais do que nunca o que as mulheres precisam é de oportunidade. Então, o Sebrae, ele vem no seu bojo com um volume significativo de soluções e hoje, mais do que nunca, muitas dessas soluções já numa linguagem, já no tempo, numa forma que respeita aqueles desafios que as mulheres enfrentam para empreender. Entre eles está aí a gestão do tempo. Nossa, um assunto extremamente importante, né? É um grande desafio para que as mulheres possam empreender. O outro é levar as mulheres a se verem como empreendedora. Eu digo assim, buscar dar visibilidade para muitas mulheres que são invisíveis e, dependendo das atividades que elas fazem, não são percebidas enquanto valor para a sociedade, né? Por exemplo, a economia do cuidado, ela é fundamental para a qualidade da nossa sociedade. E ela é muito importante. Mas à medida que a mulher dedica para essa economia do cuidado, é claro que ela não está dedicando lá para o seu negócio. Os dados nossos mostram lá que, em média, uma mulher dedica 36 horas para uma jornada semanal na gestão do seu negócio, enquanto homens, 42 horas. Essa diferença aí, ela não está lixando a unha nem assistindo sessão da tarde, né? Provavelmente. Ela está lá dedicando a essa economia do cuidado, né? O cuidado com o filho, cuidado com o familiar, cuidado com a casa e até o cuidado com ela própria, porque a mulher se cuida mais do que o homem. Então, ela investe mais na sua saúde, consequentemente, ela ampara melhor a sociedade, porque ela está mais preparada e dá menos custo também para essa sociedade. E, com isso, a sua escala de transferência de valor para a sociedade é maior também do que a de um homem. E vai por aí. Então, a gente tem muita coisa para apoiar essa mulher que empreende ou que quer empreender. E você consegue compartilhar alguma história de sucesso de alguma mulher que vocês se apoiaram com essas iniciativas? Nossa, são tantas histórias. Uma que gerou uma conexão maior, alguma coisa assim? Não, são muitas. Por isso que o Sebrae criou o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Por quê? Porque a mulher, quando ela tem resultado, a história dela pode inspirar realmente outras mulheres a entrar na jornada do empreendedorismo. E faz muita diferença quando ela olha o resultado de uma mulher, quando ela olha uma mulher que tem sucesso, ela dá mais credibilidade a seu próprio sonho. Inspirador, né? Então, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócio, ele vem para reconhecer histórias inspiradoras, né? Histórias dessas que nos tocam profundamente. Nos fazem chorar. Eu choro. Exatamente. E é de chorar mesmo. E nos motivam também, né? E a gente tem esse prêmio hoje estruturado em algumas categorias para dar essa oportunidade de ter histórias em diversos contextos. Então, a gente tem a categoria MEI, que é microempreendedora individual, a produtora rural. Olha só. A gente tem
do pequeno negócio, da mulher na ciência e tecnologia, né? Na internacionalização, que são espaços ainda que as mulheres têm para ocupar, é um terreno fértil, né, para nós ocupar na área da ciência, da tecnologia, das engenharias, e inovar negócios buscando mercados mais competitivos. E aí a gente também reconhece algumas histórias que marcaram um legado aqui na construção de toda a história também, né? Mulheres que, ao empreender, deixam marcas profundas. O evento que nós vamos realizar neste final de semana, ele vem com essa preocupação de dar espaços a muitas mulheres que, mesmo que elas não estejam inscritas num prêmio, porque a sua trajetória já é marcada por muitas histórias interessantes, a gente busca dar visibilidade e fazer com que jovens empreendedoras como vocês, né, possam conhecer e respeitar também que os desafios do passado são escadas para as que estão chegando, né? Para as de hoje. Então, isso é uma das situações onde a gente dá luz e se emociona com muitas histórias, sabe? É difícil se chegar aqui e falar assim, eu vou falar de fulana, né? Porque, de repente, se fala assim, nossa, mas aquela outra história também é muito impactante. É verdade. Né? E nós temos muitas, muitas mulheres com histórias, assim, incríveis. Por isso que a gente conclama toda aquela mulher que empreende, que conhece uma mulher empreendedora que tem uma históa, a participar com o Prêmio Sebrae Mulher de Negócio, porque é o espaço que o Sebrae tem trazido para que a gente possa promover, né, o conhecimento de histórias bacanas. Sibeli, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que todas essas histórias, tudo que a Vera nos contou aqui, você acredita que isso influencia ou não nesse nosso crescimento, no nosso protagonismo, aumentar de fato a nossa presença nas empresas, de lá para cá, em toda a sua trajetória, tudo que você já passou? O que você pensa assim, não, isso aqui de fato fez uma diferença para que hoje estejamos aqui falando desse assunto dessa forma tão aberta? Eu dou uma palestra sobre protagonismo feminino, né, e empoderamento feminino, que conta um pouco da trajetória, assim, das conquistas das mulheres, desde a possibilidade da vinda do mercado de trabalho, as regularizações, né, do trabalho, as possibilidades de volta e tudo mais. Então, tudo isso soma. E uma coisa que eu acredito muito é isso que nós estamos fazendo aqui, abrir espaços de fala. Esse assunto ele não está exaurido, esse assunto ele não está minado, esse assunto ele não está resolvido, né? Porque os dados são muito claros, né, Vera? Os dados estão aí para comprovar. 3% de CEOs nas empresas brasileiras, que universo, que oceano azul é esse que nós ainda temos para conquistar, né? Então, assim, tudo soma. O que a Vera faz no dela soma. O que eu faço hoje, né? Hoje a minha atuação ela é um tanto quanto limitada. Eu tenho um grande carinho pelo Pedro Bittar, que foi um presidente da CIEG, e eu lembro muito quando a Maria, minha mais velha, nasceu, ela nasceu, eu morava nos Estados Unidos, a gente veio para cá, ela estava novinha, e ele veio me propor uma parceria de uma entidade que ele liderava, e me veio no coração, eu acabei falando uma coisa que é muito a realidade da mulher. Ele queria que eu assumisse uma diretoria da entidade que ele liderava. Eu falei, meu amigo, eu continuo com a mesma disposição, mas eu não tenho a mesma disponibilidade. Então, o que eu percebo, assim, quando a Vera traz, né? Por que as mulheres aportam menos tempo nos seus negócios? Porque nós temos outras responsabilidades, né? Para eu estar aqui hoje, eu tive que pagar um extra para minha funcionária, porque meu marido chega mais tarde, eu tenho uma demanda maior com as meninas, para conseguir ter uma liberdade, uma mobilidade maior de estar aqui. Então, assim, eu acredito na soma de todas essas ações que a gente faz junto, né? Na época que a FAGE começou com o movimento, FAGE para mulheres, FAGE para elas, eu tinha uma certa resistência. Eu falava, não, vamos todo mundo junto. Mas depois eu me convenci e percebi
o quanto, apesar de eu achar que essa não é a vocação da AGE, porque nós temos Sim. movimentos, né, das mulheres, já tem outros movimentos que são especificamente para fortalecimento da... Sim. Eu não acho que essa seja a vocação da FAGE, mas é importante que a FAGE também fale para as mulheres em específico, mas eu vejo que tudo isso é uma soma. E muda a realidade. Sim. Eu ter visto uma mulher na liderança me fez acreditar que um dia eu poderia. E isso é tão interessante, assim, que eu lembro que quando o Lousa, né, o Rafael Lousa, eu fui vice-presidente dele, eu comecei na FAGE como mestre de cerimônias, Olha. depois eu fui diretora de eventos, depois eu fui vice-presidente e assumi a presidência. Eu lembro que eu precisei de um homem muito sensível, muito sensato, me falar que eu tinha capacidade de assumir. Porque o dia que ele veio me convidar, eu falei assim, mas você acha? Ele falou assim, eu acho, não, eu tenho certeza. Pensou isso. Porque eu tinha dificuldade de me ver nesse lugar da liderança, né? E eu tenho certeza que ao me verem, depois, por exemplo, a FIEG Jovem tem a Thaís Santos, né? Outras mulheres foram assumindo, né? Na FAGE ainda não, mas na CONAGE, nós tivemos a liderança da Maria Brasil. E quando ela estava deixando a CONAGE, achei legal, porque eu fui para Brasília, para a posse, né? Do sucessor dela, e ao me ver, ela falou assim, eu tinha tanta vontade de te conhecer, porque eu cheguei a me candidatar na CONAGE, mas recuei, porque eu senti que naquele momento eu precisava dar uma atenção especial para minha empresa, a gente estava passando por um momento muito delicado, tanto que a gente decidiu fechar a empresa logo depois, então eu senti que era um momento de recuar mesmo, né? Tive apoio de entidades aqui de Goiás, da própria AGE, até então AGE, mas eu senti. E eu acho que nós, mulheres na liderança, a gente tem que ter essa sensibilidade, assim. Qual é o momento de avançar, mas por quê? Porque algumas coisas falavam um pouco mais alto para mim naquele momento. Eu casei no dia 15 de dezembro de 2012 e assumi a AGE no dia 1º de janeiro de 2013. E foi uma loucura. Né, eu contei aqui para vocês nos bastidores que teve dia de eu tomar café da manhã em uma cidade, almoçar em outra e jantar em outra, né? Então, assim, a gente fez um trabalho de muita densidade. Foi um trabalho muito bom. Só que eu senti, depois desses 2 anos, que eu precisava voltar um pouco para o meu negócio, para o meu principal empreendimento naquele momento, que era o meu casamento, né? Então, eu tive que fazer esse passo para trás. Mas foi muito consciente, né? Ninguém me pediu, foi o meu coração que sentiu, né? Foi um momento muito importante, eu agradeço muito. Eu recuei, mas acabei assumindo a diretoria institucional da CONAGE. Fizemos um bom trabalho durante 6 meses, mas depois me surgiu uma oportunidade de ir para fora do Brasil e acabei indo. Então, assim, eu acredito que os espaços de fala, acredito no delas, acredito na minha trajetória, no que vocês fazem nas empresas de vocês, e tudo isso soma para que outras mulheres, para que as minhas filhas, ao verem vocês hoje, ao saberem do que eu fiz, ao verem o que a Vera faz, para que elas se vejam na possibilidade de assumirem a liderança do que quer que elas queiram fazer. Não, eu quase choro. Eu acho bonitinho demais. Mas obrigada. Fernanda. Sim, e assim, vocês falaram tantas coisas e eu queria um conselho, assim. Que conselho vocês poderiam dar para essas mulheres que estão hoje tentando empreender e estão em busca desse empreendedorismo? Olha, eu diria o seguinte, que a primeira questão é o autoconhecimento, né? Eu acho que você tem que se ver, tem que identificar essa vontade, né? Esse sonho, esse desejo, tem que se preparar. Aí, infelizmente, Isadora, olha só, que coisa, que contrassenso, né? Quando a gente fala assim, tem que aprender, tem que buscar conhecimento e tudo, porque uma das coisas que qualquer pessoa pode fazer é empreender nesse país, não tem nenhum requisito. Tá? Para você tirar uma carteira de motorista, tem requisito, você tem que ter lá um curso de 20 horas, tem que passar numa prova no Detran para ver se você está habilitado para pegar um veículo, né? Porque você pode realmente pôr em risco muitas pessoas à medida que você vai dirigir. Mas abrir um negócio tem alguns fatores que também põem em risco vidas.
sonhos. E não é exigido nenhum desses requisitos. Qualquer pessoa pode chegar e abrir uma empresa. E por isso que eu digo que um dos principais fatores é isso. É você se conhecer, né? Identificar aquilo que você tem como talento, competência, e que gosta de fazer. Você já imaginou? Olha só, como que a pessoa vai empreender, por exemplo, você está na gastronomia, né? Ah, então eu vou empreender nesse segmento. Mas eu não gosto de cozinha. Eu não Uhum. gosto de me sujar com óleo. Daquela correria louca. Exato. Ah, é um empreendimento que pode dar certo? Não, pode, porque empreender é uma atividade de risco, Sim. né? Então tem a probabilidade de dar certo. Mas provavelmente pode ter o resultado, mas não, pode não trazer a satisfação, porque você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta. Imagina quem vai atuar, por exemplo, numa padaria e ele não gosta de levantar cedo. É um dos pressupostos para o negócio. Então, esse autoconhecimento eu acho que ele é fundamental, né? Depois, realmente, é se preparar, é estudar, é modelar essa ideia dentro Uhum. daquilo que faz sentido para você. Então, muitas das vezes a gente fala para o empreendedor ou para a pessoa que quer empreender, faça um plano de negócio. Ele, mas parece que não tem tempo, isso é Uhum. complexo. Não é, é parar para fazer uma reflexão, né? É planejar, no mínimo, para que aquela atividade diminua os riscos. E eu diria outra questão, sabe? É ter um propósito no sentido de realmente deixar um legado para a sociedade. Uhum. Esse é um dos conselhos, porque ter resultado positivo, mas você não se sentir ali parte, né, de algo que tenha valor, que faça Uhum. sentido para a sociedade, eu acho que isso pode deturpar a personalidade. Está aqui a psicóloga, É verdade. para nos ajudar nesse conselho. Mas eu acho que não estou deixando esse conselho aqui, porque é o SEBRAE, a Uhum. entidade que pode vir a dar esse suporte, mas porque a nossa sociedade ainda não despertou para isso. Sim. Eu tenho acompanhado várias categorias profissionais, né, que têm aproximado, nos buscado, porque tem lá excelentes profissionais, mas eles não têm formação de empreendedorismo. E Uhum. ele relaciona o tempo todo com pessoas e com o mercado. Então, é muito difícil para as pessoas fazer a gestão desse negócio de tal forma a gerar o melhor resultado se ele não tem as ferramentas adequadas, né? E no Brasil a educação não perpassa por essa formação. Agora que nós estamos falando sobre empreendedorismo nas escolas. Sim. E o Sebrae faz um trabalho, olha, perdão, mas eu vou ter que puxar, né, a Sardinha? brasa para minha Claro! sardinha. É porque realmente a educação empreendedora é um projeto que o Sebrae tem de uma excelente qualidade, com material didático para o professor, para o aluno, para levar o empreendedorismo Uhum. dentro das escolas, em qualquer faixa etária da formação educacional dessa pessoa. Por quê? Porque é fundamental para que você esteja ou dentro de uma empresa, né, numa atividade qualquer que Uhum. seja profissional, poder desenvolver um projeto que resulte em resultados. Uhum. Então, o empreendedorismo te permite isso, né? Sim. Então, esse é o meu conselho. Uhum. Agora, um outro conselho que eu já deixo para a sociedade Hum. eu vou olhar bem aqui, porque se você está me assistindo, você pode pensar bem profundo sobre isso, porque nós somos hoje 51% da sociedade. As mulheres, e eu vou falar daqui de Goiás, nós somos 369 mil negócios, mais ou menos, em torno de 34% dos empreendimentos aqui. E as mulheres têm uma capacidade de gerar valor para a sociedade quando o seu negócio dá resultado. Valor de que forma? Melhorando a condição de vida da sua família, daqueles que estão ligados a ela,
Tanto é que as mulheres são mais escolarizadas, né? Uhum. Melhorando a educação. Então, a gente pode dar qualidade para a nossa sociedade se a mulher tem resultado no seu negócio. Uhum. Então, se você não compra de uma mulher, você vai passar a comprar, porque você quer uma vida melhor. Por favor, Por né? favor. Né? Então, esse é um conselho, porque é a forma de fazer uma revolução mais justa, Sim. né? Mais humana, mais igualitária, dando oportunidade para quem precisa de oportunidade para fazer melhor. E a mulher pode fazer melhor. Pode. Né? Só depende dela. E depende dela, mas a gente tem muitos entraves, Uhum. sabe, Dani? As variáveis, né, que uma mulher enfrenta são exato. maiores. E a gente precisa falar sobre isso para que as mulheres tenham essa percepção de que elas precisam também se fortalecerem e fortalecer as outras. E dar realmente esse apoio para aquela mulher que está empreendendo. A gente vê aí o desafio que é para ocupar os espaços de poder. E nós não vamos ter políticas públicas que favoreçam as mulheres se a gente não ocupar esses espaços. E para ocupar esses espaços, nós temos que ancorar aquelas que podem ir à frente, né? Nos representando. Porque às vezes eu não vou, mas você vai, mas conte com o meu apoio. Sim. E é isso que nós E você só uma mulher sabe a dor das outras Exato. mulheres, né? De certa forma, sempre uma ajudando a outra, né? Isso. Exatamente. Então, e à medida que você se sente apoiada e segura nesse apoio, com certeza vai ser mais fácil você se encorajar para ir avante. Então, o meu conselho é esse: olha, quer empreender? Então, vai buscar, né, se conhecer do que você quer fazer, qual é o segmento do mercado, né, buscar as ferramentas adequadas para estruturar o seu negócio e não fique sozinha. Tá? Não fique sozinha. As dores são muitas para todo mundo, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas as mulheres têm mais dificuldade de buscar ajuda e, às vezes, de se conectarem especificamente naquilo que são os elementos do negócio, sabe? Para a gestão do negócio. Eu sempre observo, a gente faz os eventos lá no Sebrae e às vezes eu pergunto assim, ó, quem trouxe aqui uma amostra do que faz, ou um folder, ou tá aí, lembra do seu Instagram para poder divulgar. Gente, o número não é tão expressivo, mas se você vai no ambiente de homens, uma resenha, tá? No final do futebol. Se você chegar e perguntar para um grupo daquele, quem é que faz alguma coisa assim, um vai dar notícia do outro. Eles saem de lá com o negócio feito. Com o negócio feito. Então, eles se fortalecem, sabe? Mesmo que aquele negócio não seja o dele, ele já está sabendo quem faz, ele já vai buscar, ele vai indicar, e ele já vê naquele momento uma oportunidade. Então, eles são mais ativos para fazer network. E as mulheres têm mais dificuldade. Né? Então, são esses elementos que a gente precisa desenvolver. E muito dessas competências são as chamadas soft skills. Exato. Sim, eu acho que você trouxe um ponto muito legal, porque eu acho que como que a gente pode estar, como vocês veriam o homem como um aliado para as mulheres, para ajudarem elas a estar empreendendo? Eu nos vejo muito complementares, assim. Quando a gente pensa, por exemplo, eu vou trazer o meu exemplo, eu gosto muito de trazer a minha prática, né? Eu saio bem, muitas vezes eu preciso trabalhar pelo Sebrae final de semana. Eu saio bem final de semana quando eu sei que as minhas filhas estão bem cuidadas, que a minha casa é muito mais nesse sentido de parceria, né? Um homem validar o sonho da sua mulher, um irmão da irmã, um marido da esposa, um sócio da sócia, né? Mas por que meu marido ele dá valor no meu sonho? Porque eu o valorizo. Então, eu venho, né, quando você pergunta assim, quais são as nossas dicas? A Verinha falou muito bem e eu começo pelo mesmo ponto que ela começou, autoconhecimento. Nós, mulheres, temos muito uma questão de comparação,
né? Porque dentro desse universo machista, muito do que nos fizeram foi trazer essa imagem de mulher, uma mulher não aliada, pelo contrário, uma rival da outra. Então, a gente muitas vezes constrói aquilo que faz mais sentido para os outros do que para nós. Então, a importância do autoconhecimento, principalmente se eu vou empreender, e até se eu tenho habilidade para empreender, porque todo mundo pode, mas nem todo mundo deve. Porque tem gente que não tem característica. Se é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com risco, com imprevistos, com imprevisibilidade, então o empreender, ele não é para você. Né? É claro que muitas mulheres, a gente sabe, são dadas, empreendem por necessidade, não por oportunidade. Né? A maternidade, né, ela vem com uma conta muito desafiadora para a mulher. Porque muitas vezes, por exemplo, uma mulher que ganha em média R$3.500 por mês, quando ela vai voltar da licença maternidade, ela faz conta. Eu vou deixar minha filha ou meu filho com fulano, eu vou pagar R$1.000. Mais isso, mais aquilo outro, vai me sobrar 1.000. Eu prefiro fazer bolo em casa, né? Prefiro fazer uma costura, fazer alguma coisa. E aí ela começa a desenvolver habilidades que ela nem sabia, descobrir habilidades que ela nem sabia, né? O empreendedorismo materno, né, Verinha? A gente já falou sobre isso, várias coisas. Esse é um sonho, um dos meus sonhos de gaveta, né? Que por tudo isso, por tantas coisas que a gente já assumiu, uma hora sai. Mas é uma coisa que eu assim, quero abrir mais espaços de fala sobre isso também, porque eu senti essa dor, assim, quando a Maria, minha mais velha, nasceu, eu falava assim, eu quero morar numa comunidade alternativa, eu não quero trabalhar mais, porque eu queria me dedicar mais tempo a ela, né? E hoje, assim, eu me sinto muito privilegiada, porque eu consigo acompanhar hoje, por exemplo, eu fui trabalhar depois de um momento de oração que tem na escola da minha filha, eu acompanho a natação, eu consigo estar muito próxima das meninas, sabe? Então, eu tenho uma maternidade próxima daquilo que eu acho ideal. E empreender me ajuda nisso, porque eu tenho flexibilidade de horário e tudo mais. Mas eu também tenho imprevisibilidade de ganhos, tenho uma série de... Então, tem, como tudo na vida, ônus e bônus. Então, eu começaria pela questão do autoconhecimento também nas dicas, né? O segundo ponto é parar de se comparar, né? Faça aquilo que faça sentido para a sua trajetória. Busque inspirações, não cópias, não pessoas para você copiar, né? Entendendo que o empreender, o aprimorar-se em qualquer área que você escolher, é um processo. E, por exemplo, se eu quiser começar a fazer bolo em casa, não adianta eu me comparar com a Mariana Perdomo, porque ela tem uma trajetória de 10 ou mais tempo nisso, 10 anos ou mais. Então, hoje, se ela faz com a perfeição e com o esmero que ela faz, eu tenho certeza que ela já quebrou muito bolo, já perdeu muita massa, já azedou muito recheio, né? Já perdeu muita encomenda, porque ela chegou no nível de precisão que ela chegou hoje por uma técnica que ela desenvolveu, né? Por investimento e tudo mais que ela fez nesse tempo. Então, assim, eu posso me inspirar na Mariana Perdomo, mas eu não vou ser a Mariana Perdomo. Tem que fazer a sua história, né? Até porque ela, quando começou, não existia bolo no pote. E a história dela é muito interessante, que ela conta que foi uma receita que deu errado. E que deu super certo agora, né? Legal. Então, o empreender é muito disso. Assim, quando você está muito alinhado com o seu propósito, com o seu negócio, a gente começa a entender as oportunidades que aparecem nas entrelinhas também, né? Então, hoje, o que fez a Mariana Perdomo ser tão conhecida? O bolo no pote. Olha isso. Né? Então, assim, é entender que ela já tinha grandes referências. Nós já tínhamos grandes confeitarias em Goiânia e em Goiás, né? Mas ela fez do jeitinho dela, né? Então, esse parar de se comparar, é respeitar a sua trajetória. E à medida que se faz isso, você descobre espaço no mercado. Exatamente. Quem que há 12 anos atrás imaginava comer bolo de colher? Assim, de colher num pote fechado, né? E hoje é chiquérésimo, né? É chiquérésimo. E ela já tem, né? Já tá fazendo uma expansão aí, Brasil afora, né? E uma trajetória super interessante. E o último, acho assim, é desconstruir a perfeição, né? Tem gente que quer a loja perfeita, a vitrine perfeita, o organograma perfeito da empresa. Gente, numa micro e pequena empresa, isso não existe. A menina a mesma estilista que desenha é a que costura, é a que limpa, né? Porque é uma empresa pequena, você não tem quadros tão bem definidos. Equipe, né? Equipe, exatamente, é equipe, né? Você termina de faxinar,
prende o cabelinho e atende o cliente. Não, Vou fazer uma e a- reunião, vou fazer uma call aqui. E essa é a realidade de 83% das empreendedoras goianas, né? né? Elas empreendem por conta própria, ou seja, sozinhas. Sozinhas. Sim. E dando conta de tantas outras coisas, né, Vera? Exatamente. Então, exatamente. quando nas reuniões que a gente fazia do delas, assim, a gente entende isso. Não tem aquele ideal de empresa, né? Porque eu vou chegar na empresa que tem um departamento financeiro, Uhum. né? Tem uma Daniela lá para cuidar Aham. da minha contabilidade, Sim. das minhas finanças, né? Tem a Isa que vai fazer o marketing. Não tem. Uhum. É você. E aí é um desafio, né? Porque, assim, Uhum. num negócio em que você tem que entender da produção ao marketing, Uhum. você tem que ter. É por isso que tem que ser uma coisa que esteja muito conectada com o seu Sim. propósito. Para você dormir morta de cansaço, mas acordar muito Feliz. entusiasmada no dia seguinte. Uhum. Assim, porque aquilo preenche o seu propósito. Ele está conectado com o seu propósito. Você tem que acreditar, É. né? Que aquilo faz sentido e que você pode transformar o mundo a partir Sim. daquilo que você faz, mesmo que seja sozinha, desafiador, né? Mudando o chapéu a cada Uhum. momento e tendo um significado que não é só o lucro pelo lucro, né? É Uhum. claro que sem isso não vai perpetuar o negócio, mas ele tem que fazer sentido e tem que alimentar você de que aquilo contribui para a transformação do ambiente onde você está inserido, da história que Uhum. você está fazendo, né? Seja no seu universo, no seu micro-universo, ou como no macro-universo também. Tem que reverberar. E é isso que a gente estimula para que as mulheres possam ver essa realidade e serem, de fato. Por isso que eu chamo isso de protagonismo, que para mim é Protagonismo, isso. verdade. né? Empreender isso. é servir, né? Exato. A gente É serve impactar. para nós, para a sociedade, para os outros. Mas para a gente vender, realmente, né, Verinha, você fala sobre isso e é uma verdade. A gente precisa comprar. Ninguém vende o que não compra, né? Exatamente. Eu atendi durante muito tempo, eu tive uma empresa de eventos das minhas irmãs, que foi essa que a gente fechou logo depois da minha gestão da FAGE, a CIA Produção e Eventos. E durante muito tempo a gente atendeu o Boticário local, o Grupo Natureza, né? Uhum. E assim, tem muito carinho para os meninos, inclusive o empreender deles nos inspirava muito. E uma vez a gente conversando, eles falando, né, que a marca Boticário, um dos maiores investimentos deles não era em propaganda, Uhum. o Boticário Nacional, né? Sim. Era em degustação dos produtos para os colaboradores, porque ninguém vende o que não compra, Olha só. né? Então, assim, como é que eu quero que a pessoa acredita que o meu bolo é bom se eu não faço propaganda, se eu não acho que o meu bolo é bom, né? É isso que eu falei para vocês, assim, eu precisei, para assumir a gestão da FAGE, eu precisei de alguém de fora. Aí eu falei, sério? Olha, você já fez isso. Quando nós te pedimos um evento de cada um dos pilares da FAGE, você fez e eles perduram até hoje, eles estão super bem. Tá? Então, alguém de fora, e aí eu fui acreditando em aquilo ali e conseguimos fazer uma boa gestão. Então, às vezes você vai precisar do empurrãozinho de alguém de fora, mas esse negócio, ele precisa ter seu DNA, ele precisa ter seu amor impresso, né? Porque aí sim ele é um negócio com impacto. Sim. Por menor que seja um impacto na sua vida e dos seus filhos, do seu marido, que seja um negócio para impactar o bairro, que seja um negócio para impactar a cidade, né? Enfim, eu acho que eu falo que além da dimensão comportamental, acho que uma dimensão espiritual. Todo negócio tem que servir para deixar o mundo um lugar melhor. E Não para é deixar o legado mesmo, porque como é que você vai... a Isadora aqui é um exemplo, né? Sim. Como é que você vai fazer seus filhos fazerem parte de um negócio que você criou como se fosse um filho, se você não compra? Né? Sim. E é isso, muitos dos filhos não querem fazer parte da história do negócio criado pela família, porque aquilo não fazia sentido para o pai e para a mãe, porque era o sacrifício total. Né? Não brilhava os olhos quando saía para gerir o seu negócio, era sempre um peso, né? Estava ali fazendo pelo sustento do outro, então transferia o ônus do todo o exercício do negócio para casa, para a família. Então ninguém queria ser sucessor. Então, esse é um dos fatores muito importantes, porque se você cria um negócio, e é interessante, a Cibele sabe que eu falo muito isso, porque o negócio, diferentemente do ser humano, ele pode perpetuar por um tempo indefinido.
Então, se você quer um negócio que perpetue por um tempo indefinido, diferentemente do ser humano, ele precisa ter fatores de saúde que envolva os outros para fazer com que ele, né, dê continuidade. E tem que ser inspirador. O negócio tem que ser inspirador. É aquela pergunta assim, por que eu existo? Né, eu penso muito sobre isso. Por que eu existo? Eu, pessoa jurídica, eu, pessoa física, Exato. eu estou aqui para impactar, para colaborar. O associativismo, quando a gente fala aí da FAGE, é algo muito isso. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente está aqui, de fato, para agregar valor para todo mundo que participa, né? Exato. E tem que convencer mesmo para agregar outros na jornada, né? Esse engajamento, eu acredito que é uma grande dificuldade, né? Exatamente. Porque, assim, se a gente parar para pensar, nós somos, assim, voluntárias, então a gente tem a nossa rotina, né? Assim, eu não tenho filho, mas quem tem filho, enfim, casado, aquela coisa toda, agora são 9 horas da noite, nós estamos aqui nos dedicando para quê? Para impactar as pessoas. E fica esse aprendizado aí, que foi uma aula aqui Que hoje, aula, né? e que aula, né, Dani? Eu acho Nossa. essa conta da FAGE, assim, muito interessante, né? Eu, por várias vezes, quando eu lembro, foi uma das primeiras feiras do empreendedor, e eu lembro do então superintendente, na nossa época, do Sebrae, né? Que o Sebrae sempre foi muito parceiro da FAGE, continua até hoje, e isso é desde os primórdios da FAGE, né? Dele me ligar nas vésperas e falar, olha, vai ter o lançamento da Feira do Empreendedor, vai ser a abertura da feira, e eu queria que vocês fossem, assim, com o maior número de pessoas possíveis, né? Quero ver a mobilização. E nós ligamos, assim, um por um dos diretores e de pessoas que a gente sabia que poderiam ser estratégicas. E quando a gente chegou, nós levamos umas 50 pessoas, assim, foi bonito de ver. E é muito legal que você fala assim, gente, a troco de que essas pessoas vêm? É do engajamento, da motivação. Tipo, nós estamos fazendo uma coisa tão massa, tão legal, tão bonita de se ver, que as pessoas querem estar. Elas deixaram as suas empresas para virem aqui. É claro que, assim, as feiras do empreendedor do Sebrae, elas sempre foram muito bacanas, mas elas foram para a feira a nosso convite, a convite dessa parceria que a gente fazia. Então, era muito legal, assim, a FAGE, ela sempre teve essa característica de mobilização, de conexão estratégica, de parcerias rentáveis, sabe? Muito interessante. Então, eu acho que essa conta é uma conta muito legal, assim, sabe? É muito bom você poder liderar uma associação, uma federação que traga consigo essa força tão genuína. Porque pode ser que a gente ganhe dinheiro, mas pode ser que ninguém faça nenhum negócio no tempo que estiver sendo voluntário da FAGE. Mas ninguém deixa de ir por isso. E eu acho isso incrível, assim. A gente vai porque sabe que tá ajudando gente. Sim. Né? Sim. É isso. Aí é esse espírito que eu gosto das mulheres do dela, sabe? Aham. E tá bom, mesmo que a gente não faça negócio, a gente faz conexão, né? E uma Isso. empurra a outra. E é fantástico isso. Poder fazer com que as mulheres percebam que um movimento faz toda a diferença na vida delas e de outras. Eu tenho, assim, que o empreendedorismo feminino aqui em Goiás está crescendo. Um dos fatores é isso. Sim. É essa vontade de fazer a diferença que as mulheres têm e vai contaminando. E vai levando outras a empreender. E é tão rico. Olha isso que a gente está fazendo, assim. É pela fala, né? Sim. Falar sobre. Quando a gente olha na história da humanidade, o homem começa a se organizar em sociedade a partir do momento que ele desenvolve a capacidade de fala, né? Então, foram desenvolvendo os dialetos, depois os idiomas, né? E aí as sociedades foram se organizando, foram dando ordenamento. Por isso que falar, né? O que é a psicoterapia? É fala. A fala, ela gera ordem, e a ordem gera progresso. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente fala sobre, eu lembro muito nas reuniões do Delas que a gente fazia, né? Muitas vezes, como são muitas mulheres, tem muitas vezes que elas vão e não nem todo mundo consegue falar. A oportunidade é dada para todo mundo, mas às vezes uma questão de tempo, né? Não dá para falar. Mas às vezes você vai para ouvir, às vezes você vai para falar, às vezes você vai para ver, né? E como esses espaços enriquecem quem se propõe a estar neles, né? E cada um com seus desafios. Isso é tão rico que a gente, por exemplo, descobriu no grupo caso de violência doméstica.
estourou, assim, veio à tona, né? Ela foi para falar sobre empreendedorismo e numa catarse, assim, num momento de catarse, a gente acolheu uma mulher que estava, né, sofrendo violência doméstica. E foram tantos desdobramentos interessantes, assim, para além do negócio. Porque, como a gente sempre fala, por trás de todo CNPJ sempre tem um CPF, né? Exato. que precisa de cuidado. Precisa de né? muito cuidado. Isso, muito cuidado. E a Vera Lúcia tem feito isso com muito esmero. Desde quando que você está à frente delas? Desde 2019. E Goiás ganha com isso, viu? E a Essa gente- é uma das minhas inspirações, viu? Obrigada. E a gente quer ganhar mais. Então, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês aqui, para as pessoas poderem continuar acompanhando essas histórias e aprendendo, igual a gente aprendeu hoje, que foi Nossa. incrível, assim, foi uma troca, foi maravilhoso. Acho que mulheres inspiram, né? E a gente quer continuar inspirando muitas, seja para empreender na vida pessoal ou profissional. Oh, obrigada, obrigada. Me coloco mais uma vez à disposição. Confesso que meu Instagram, eu fui hackeada em 2022 e de lá para cá, assim, eu tinha uma rede social muito movimentada. Inclusive, teve uma época que a gente fez várias lives. Mas de lá para cá, voltei timidamente e tudo mais, e ainda não tenho essa pegada, porque tive uma outra filha no meio do caminho, né? E, assim, as redes sociais, elas exigem um certo tempo da gente, mas é um dos meus compromissos esse ano. Mas o meu Instagram é @CibeleBretasOficial. Tá? Então, quem quiser me seguir, esteja aí. À vontade. Gente, eu tô errando até meu Instagram. É 9 horas da noite, porque eu tô acordada desde as 4 da Tá manhã. bom. Desculpa. Tá bom. Eu vou pra academia 4:30 da manhã, porque é o único horário que tá sobrando pra mamãe aqui. Pra mãe, então. @CibeleBretas Real. Cibele Bretas Real. Com Y e 2 L's. CY e 2 L's. Quando quer, vai, hein, gente? Vai. Tem jeito. Tem jeito. Você, velho. Eu vou fazer um convite muito especial, né? Para aquela mulher que quer conhecer de empreendedorismo, ou mesmo jovem, viu? Que ainda não empreende, que precisa empreender. Siga o Sebrae Goiás. Então, é Sebrae Goiás. E o meu pessoal é Vera L. Elias. Vera Lelias. Esse é o meu pessoal. Mas a dica é, siga o Sebrae nas redes sociais, porque ali você vai ver toda a programação que a gente tem, tanto do delas, como também das atividades que o Sebrae tem. Para você, jovem, que está aqui na FAGE, né? O Sebrae tem tanto conteúdo para auxiliar, para orientar e até para você divertir, porque muitas das atividades são muito divertidas, né? Então, venha estar com a gente. E eu quero fazer um convite, reforçar o convite aqui, dia 28 e 29 de março, das 11 às 21 horas, lá no Shopping Cerrado, vai acontecer o Delas, Mulher de Negócios, edição 2025. Gente, tá fantástico. Programação riquíssima. Riquíssima. Nós estamos trazendo mulheres de cenário nacional com conteúdo maravilhoso. Nós estamos levando mulheres com histórias incríveis. Se vocês quiserem conhecer histórias assim, fabulosas, e da diversidade, né? Nós teremos lá as 60 mais, vamos ter jovens, né? Nós vamos ter mulher trans. Então, a gente vai trazer uma diversidade do contexto feminino no empreendedorismo. Histórias fantásticas. Teremos lá uma rede de parceiros que estão apoiando mulheres, né? Tanto no empreendedorismo como na sua vida pessoal. Teremos lá 30 expositoras levando os seus negócios. Então, nem que seja para você apoiar essas mulheres que estão lá se abrindo, mostrando, né, a sua trajetória empreendedora. Se você quiser fazer conexão, a gente vai ter ambiente para isso e a gente está guardando uma surpresa maravilhosa no espaço Sebrae para aqueles que forem até lá, né? Então, eu quero deixar esse convite. Vai ser lá no Shopping Cerrado, das 11 às 21 horas. No dia 28, às 15 horas, nós temos a palestra da Gabriela Prioli,
E no dia 29, fechando o evento, a gente tem uma palestra fantástica com a Juliana Góes. São Que duas ótimo. mulheres incríveis, né, com conteúdo muito bacana. Tenho certeza que quem for não vai se arrepender. E ainda por cima tem uma oportunidade de ter aquela dosezinha de solidariedade, né? Você pode ir doar um item de higiene pessoal Olha. para ajudar Olha, outras que lindo. mulheres. Parabéns. Obrigada pelo convite. Ó, mulheres, que convite e que aula. Então, e agora, né, a FAGE também. Sigam a FAGE, @FAGE. E é muito importante, a gente faz posts o tempo inteiro. Esse vídeo também, curta, compartilha para nos ajudar. É muito importante para a gente poder impactar mais mulheres, a gente chegar até elas e elas chegarem até nós. É verdade. Fica o convite. É FAGGO, @FAGGO. Isso. E assim, mais uma vez, muito obrigada por vocês. Aprendi muito com vocês aqui hoje. Acredito que a gente tem que marcar mais vezes, né? Claro. Porque esse aprendizado aqui a gente tem que aproveitar. Eu certeza. estou à disposição, sempre. Gente, Obrigada. é uma honra para mim, viu? bom demais. Sempre podem contar comigo. Obrigada. Então vamos finalizar com É mãos, mesmo. né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada. Eu acho que essa é a força do É empreender verdade. feminino, sabe? É Assim, isso. Vamos a nos gente- ajudar e nos a gente apoiar fica tão mais sempre. forte assim, né? Então, sucesso para todas nós. Amém. Pra Amém. nós. Ah. Obrigada.